Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou professora e terapeuta de arquétipos, astrologia e Theta Healing. Hoje eu vim trazer um conteúdo que há tempos eu queria trazer, falando sobre arquétipos naturais, né? E eu venho inserindo isso na mentoria individual e está sendo revolucionário, porque nós temos vários arquétipos naturais, na minha visão, né? Baseados nos meus estudos, práticas. E algumas pessoas não se dão conta disso e não se alinham. Então, por exemplo, os próprios arquétipos astrológicos, mesmo acreditando ou não acreditando na astrologia, é igual arquétipo. Arquétipo é fato, não é isso de acreditar ou não acreditar, né? Então, outros arquétipos naturais que eu vejo que são muito importantes e venho observando cada vez mais, né, nesses clientes de mentoria, ou até mesmo clientes que já vêm várias sessões comigo, por exemplo, já fizeram alinhamento com arquétipos, com Theta Healing, aí eu trago astrologia e a gente vai observando ali algumas distorções. Eu tenho visto a importância de ter consciência sobre isso e fazer os ajustes necessários. Alguns precisa ativar a imagem, outros não necessariamente, né? Mas aqui eu tô falando sobre os arquétipos dos números e o arquétipo do tarô associado a isso, né? Isso é muito incrível. Então hoje eu vim falar sobre o arquétipo natural do número 1, aliado ao arquétipo natural do arcano 1, arcano maior 1 ou o mago, tá? Então, Lara, como que eu sei qual que é aí o meu arquétipo natural do número e do tarô? Você vai fazer a somatória da sua data de nascimento, tá? Somar ali o dia, mês e ano de nascimento, reduzir a um dígito e vai chegar nesse número, tá? De 1 a 9. E aí você vai ver que muita coisa faz sentido, tá? Eu tenho um projeto, um produto lindo que eu criei que chama Descubra Seus Arquétipos Naturais. Hoje não tá mais à venda separadamente, mas tem o e-book e tem as aulas, né? Onde eu falo sobre isso. Hoje é um bônus da capacitação Transbordar dos Arquétipos. Enfim, eu decidi trazer um pouco aqui para você saber mais e se alinhar a esses arquétipos, tá? Então, o que é o número 1? O número 1, gente, já fala, né? Ele traz o início, o começo, a unidade, né? Antes de acontecer a divisão, a dualidade, tá um centramento na unidade. Então, esse é o simbolismo do número 1. Quem tem o número 1 como caminho de origem, ali como a somatória da data de nascimento, traz o potencial de ser pioneiro, de trazer inícios, ímpeto, desbravar novos territórios. Nem sempre, olha só, você pode ouvir isso e falar, nossa, nada a ver comigo e a somatória da minha data de nascimento é 1. É justamente sobre isso que eu tô falando. Muitas pessoas reprimem isso e vivem muitas dores porque não conhecem a si mesmo. Por isso que o autoconhecimento e as minhas ferramentas trazem o autoconhecimento, a clareza dos nossos objetivos, para a gente entender o que a gente quer, onde a gente está, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, como chegar lá, né? E também fazendo as alquimias, as transmutações necessárias para acelerar a nossa jornada, a gente conseguir mais rapidamente ir ali materializando nossos objetivos, né? Rumo a uma evolução, ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal. Então, talvez você não esteja alinhada com isso, mas saiba que você tem essa natureza. O número 1 traz isso de tá visando coisas novas, traz também o potencial da criatividade, por esse ímpeto de novos inícios, tem um potencial de liderança. Até mesmo eu conheço pessoas, número 1, que trabalharam, por exemplo, em empresas, né? Não necessariamente são autônomos, empreendedores, empresários, donos do seu próprio negócio, mas que tem essa iniciativa de estar estudando, de estar crescendo, de estar tem essa facilidade de se destacar, de ser bom naquilo que faz, porque traz esse ímpeto. Também traz algo muito importante que é a independência. O 1, ele está querendo ser por si mesmo. Tá? Então, mesmo trabalhando em outras empresas, ou mesmo tendo relacionamentos, por exemplo, relacionamento conjugal, ele tem muito isso da independência. Inclusive, depois eu vou falar sobre a sombra disso. Porque é uma autonomia, né? Uma busca de realização própria, realização pessoal. E na sombra, já vou falar, o que pode trazer? É porque também traz ambição, vontade de crescer, em função dessa criatividade, desse início, desse pioneirismo, tá? Mas na sombra, e a maioria dos número 1 que não tem consciência disso, vive a sombra, traz uma ambição excessiva
que pode ser até prejudicial ao outro, tá? Então aquela pessoa que está sempre querendo se dar bem, por exemplo, financeiramente, a qualquer custo, atrás do dinheiro do outro, por exemplo, se tornando egoísta, tá? Então, tem pessoas número 1 que vivem nessa distorção, que eu conheço, que elas, por exemplo, elas têm uma fonte de renda e se casa com outra pessoa que tem uma fonte de renda, mas quer que apenas aquela pessoa contribua, que aquela pessoa sempre tenta fazer com que o outro dê essa provisão e se torne egoísta com a sua própria renda. Tá? Eu conheço pessoas que até na direção do próprio filho, então assim, não se torna tão egoísta que não quer suprir nada financeiramente para o filho, porque acha que apenas um dos pais, né? Então, por exemplo, se é uma mãe, apenas o marido, né, o pai da criança, se é casado ou se não é casado, tem que trazer isso, né, para o dinheiro dele, porque no meu dinheiro ninguém toca, é só para mim, e acha normal, por exemplo, desfrutar do dinheiro do outro, né, seja de herança, seja de familiares, de cônjuges, mas não levar isso para uma colaboração, porque quer estar sempre nesse o meu, é o egoísmo, esse centro. Isso é uma grande distorção e é muito comum, então avalie, tá? Porque isso pode trazer ótimos resultados financeiros, mas muitos desafios nas outras áreas, tá? Inclusive relacional, de saúde a longo prazo. Então essa é uma sombra, tá? Que pode vir aí à tona. E também o excesso de estar começando coisas e não necessariamente terminar, tá? E aliado a isso, quem tem o número 1 também tem o arcano mago, e o mago, ele é aquele que também é o pioneiro, ele tem muita criatividade, ele traz ali como se fosse uma cartola do mágico, porque é um mago ou mágico, né? Onde ele traz ali do inconsciente, né? As ferramentas para ativar conscientemente, para trazer à tona, e é interessante isso porque o mago, ele circula muito bem, né, do inconsciente para o consciente, do mundo interior para o mundo exterior, então ele tem essa facilidade para manipular os elementos, para materializar as coisas, né, e também traz muita facilidade para fazer uma leitura do outro, ajudar o outro, mas também pode se tornar um manipulador. Pode se tornar um ilusionista, que fica tentando usar esses artifícios, essa facilidade de se conectar com os elementos, com o inconsciente, com o universo do outro, para manipular o outro, para se dar bem, né? Ativando também essa ganância, né? Do 1, que também faz parte, o mago é o arcano 1, então pode usar ali desses artifícios para ludibriar o outro, e a gente conhece, né? Aquilo que a gente planta é uma lei, né? A gente planta algo, a gente recebe, pode ser de outra forma, não necessariamente por essa pessoa que a gente prejudica, mas o universo manda de volta, né? É natural a lei do retorno, então isso pode ser um grande desafio. Avalie aí o que você pensa. E a união, né, a expressão equilibrada desses arquétipos naturais, ocorre por trazer a iniciativa de criar, né, de materializar ali de forma independente, porém visando o bem comum, a fim de compartilhar seus dons, né, dons e talentos, inclusive alquímicos, para triunfo de muitos e não apenas de si mesmo. Por quê? Embora seja a unidade, é igual a gente quando fala da criação, né? Tudo expandiu de uma unidade, mas generosamente foi para o todo. Por exemplo, o próprio Sol traz esse ímpeto da unidade, do brilho, do centramento, mas ele generosamente expressa os seus raios solares para todos os seres viventes. Então é sobre isso. É sobre o seu lugar de unidade, de brilho, de criatividade, de início, trazer o foco para beneficiar por meio do seu servir muitas pessoas. Aí o número 1 é a pessoa que tem esse arquétipo natural do 1 e do arcano 1, vai conseguir ter excelentes resultados, tá? Então é um pouquinho que eu queria falar sobre isso. Se você gostou, me conta aqui, tá? Se você tem essa dificuldade de se alinhar com seus arquétipos naturais, vem pra mentoria, é incrível a mentoria, são 4 sessões, tem sido transformadores os resultados que eu tenho visto, tá? Talvez em outro momento eu traga alguns depoimentos, estou estudando sobre isso, mas eu posso te ajudar muito através da mentoria. Vem aqui na descrição do vídeo para acessar o site, tá? Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.